Hoje eu vou falar basicamente ali da fase de 6 a 8 meses. Se você nunca veio aqui no meu canal eu falo o que é que nós pais, mães podemos fazer hoje enquanto nós estamos forjando, nós estamos trabalhando, estamos dando as bases para os nossos filhos para que eles se tornem pessoas incríveis, se tornem pessoas de bem, pessoas que possam trabalhar em busca da sua própria melhor versão. Então, tudo que eu falo aqui é sempre pensando no homem e na mulher que o meu filho, que o seu filho vai se tornar. Eu tento sempre trazer da maneira mais prática. Hoje o nosso tema é ali bebês de 6 a 8 meses. O que nós podemos fazer, qual é a fase de desenvolvimento desses bebês, como que a gente pode ajudá-los. Então vamos lá, para a gente começar, essa é uma fase que os bebês abre um recurso completamente novo para eles explorarem, para eles conhecerem outras pessoas, para eles conhecerem outros ambientes, para eles experimentarem as próprias emoções, porque basicamente ele começa a ter noção do que não está à vista. Esse bebê, ele que até os 6 meses de idade, ele basicamente só conseguia perceber o que ele estava vendo, ele não conseguia ter muita consciência do que não estava à vista. Quando chega nos 6 meses, ele começa a ter consciência do que ele não está vendo. Isso abre um mundo para a criança. Pode parecer uma coisa simples, mas abre um mundo completamente novo para o bebê poder explorar outras partes da casa, para o bebê poder conhecer e diferenciar as pessoas, para o bebê poder convidar os pais para brincar junto com ele. Então, às vezes, a criança está brincando lá com um bonequinho, com uma boneca, e ela olha para os pais sorrindo, meio que convidando os pais para brincar. Eu recomendo que você aceite esses convites do seu filho, do seu bebê, porque essa é uma forma dele começar a interagir mais com você, já que ele tem consciência do que não está à vista, do que ele não está vendo. Então abre um mundo novo de coisas, lugares, pessoas, sentimentos, tudo isso do bebê poder compartilhar. Ele também, eu falei na live até 6 meses para você ficar imitando o bebê. Então, se ele sorri, você sorri. Se ele coloca a língua para fora, você coloca a língua para fora. Se ele bate 3 vezes na mesa, você bate 3 vezes lá onde você estiver. Isso ajuda a sua relação com o bebê, isso ajuda a fortalecer o vínculo, ainda mais agora, que ele já tem consciência do que não está à vista dele. E tem uma outra coisa muito importante nessa fase de 6 a 8 meses, que o bebê começa a ter os pais como referência emocional. Então, aquele bebê, até então, que ia com todo mundo, que sorria para os outros na rua, que se atirava nos braços de todo mundo, sabe aquele bebê super simpático, que curte, que brinca com todo mundo, que é o tempo todo sorridente, e agora esse bebê começa a ficar mais retraído, e os pais que antes estavam super satisfeitos, nossa, como meu filho é simpático, como meu filho é desenrolado, agora esses pais começam a falar, poxa, meu filho está ficando tão retraído, meu filho era super simpático, sorria para todo mundo, o que está acontecendo? Acontece que, como agora ele tem consciência do que não está à vista, ele está começando a perceber vocês como referência, vocês pai, mãe e quem passa mais tempo ali na vida do bebê, está começando a ter essas pessoas como referência. Então o estranho, ele já não vai estar tão disposto a ir com o estranho, ele já não vai estar tão sorridente. E é assim mesmo, faz parte do desenvolvimento, faz parte do crescimento do bebê. Então, se antes o seu filho era completamente sorridente, super simpático para todo mundo, agora saiba que ele já está diferenciando as pessoas, já está diferenciando as coisas, já tem consciência do que não está à vista. É normal que uma pessoa estranha, ele sinta medo. Porque como ele consegue diferenciar, abre espaço para o medo. E nós adultos tememos o que é desconhecido. Imagina um bebezinho. Então é perfeitamente normal, fique em paz. Não precisa se angustiar com isso. As crianças até 6 meses tendem a ser super simpáticas, super sorridentes para todo mundo. E quando chega nessa fase que ela começa a diferenciar as pessoas, ela começa a perceber o que não está à vista, é normal que ela não seja mais tão simpática assim como era até essas fases. Então, o fato de você ser uma referência emocional para o seu filho nessa fase de 6 a 8 meses, e vai ser para o resto da vida se você fizer um bom trabalho de pai e de mãe,
mas o fato de você ser uma referência emocional faz ele olhar para você. Por exemplo, imagina que a criança está na época de Natal, tem aquela árvore de Natal com pisca-pisca, com aquela musiquinha estridente, aquele barulho cheio daqueles Papai Noel lá, meio assustador até. E aí o bebê está engatinhando na direção da árvore de Natal, olha para você e você está sorrindo. Ele, opa, a mamãe está sorrindo, está tudo bem. E não se engane, a criança percebe as expressões faciais, ela percebe o tom de voz, ela percebe a linguagem corporal. A criança percebe todas essas coisas. Então, como ela tem você como referência, ela está indo ali em direção à árvore, está piscando, está barulho e tudo mais, ela olha para você, você está sorrindo, ela, isso aqui é seguro. Agora, se ela está indo em direção a um cão que está quietinho, está ali bem sossegado, não está piscando, não está fazendo barulho estridente, nada, ela olha para você, você dá aquela expressão de medo, ela, não, isso aqui é perigoso. Então, como você começa a ser referência emocional, ela passa a olhar para você, ter você uma base de segurança para as coisas que ela vai fazer. Você já viu histórias assim, ou já passou por uma situação, de repente a mãe vai deixar o bebê na creche, o bebê não fica, o pai vai deixar o bebê na creche, o bebê fica, ou o contrário. E aí as pessoas falam, por que será que quando eu vou deixar, o meu filho não fica, e quando é o pai que vai deixar, ele fica? Porque ele chega na creche e se ele capta que você está ansiosa, se ele capta que você está meio que nervosa, porque está indo deixar ele, essa parada aqui não é bom não, isso aqui tem algum problema porque minha mãe está aí meio nervosa, meio ansiosa, o que quer que seja. Ele não sabe dar os nomes, mas ele sente que tem alguma coisa errada. Então, essa parada aqui não é bom não. E aí quando vai com o outro, seja o pai, seja a mãe, chega lá, está tranquilo, está de boa, ele, então isso aqui é seguro, isso aqui eu posso ficar. É basicamente porque você é a referência emocional do seu filho. Então, algumas coisas simples, como imagina que você vai deixar o seu bebê na casa da sua irmã, da tia dele, para fazer um programa lá com seu marido, com a sua esposa. Se ele chega lá, ele está meio nervoso, ele vê você abraçando a sua irmã, já é uma referência emocional positiva. Se ele vê você se relacionando bem com ela, se ele vê você sorrindo, se ele vê você à vontade, confortável, isso tudo traz segurança para o bebê. Mostra para ele que ele pode ficar bem, que ele pode ficar tranquilo ali, que não tem problema. Agora, ele capta as expressões, ele capta o tom de voz, tudo isso. Então, não adianta você falar que está tudo bem se o seu rosto está demonstrando que não está, ele vai perceber. Um outro grande salto no desenvolvimento é que com 6 meses o bebê já começa a entender linguagem, já começa a entender palavras. Lógico que ele não entende de forma plena, mas ele já começa a entender. Então você pode dar direções, pode dar instruções simples para o seu filho. Por exemplo, filho, pega o bonequinho que está ali do lado da cama. Filho, você está meio cansado, deita aqui no colo do papai. Essas instruções o bebê já começa a entender. Igual quando a gente começa a fazer aula de inglês. No início a gente não sabe falar, mas entende muito do que o professor fala. Então é a mesma coisa. O seu bebê não necessariamente sabe se comunicar numa linguagem falada com você, mas ele já entende muitas palavras. Ele já entende muito do que você fala e você já pode começar então a colocá-lo em contato com os seus sentimentos. E isso é muito rico para você fazer o bebê desde pequenininho começar a se entender, a entender aquelas coisas estranhas que acontecem aqui. Como que você pode fazer isso? Imagina que o bebê está triste, você pode usar expressões, lembra que eu falei que o bebê entende as expressões? Você pode usar expressões e dar nome para a emoção. Poxa, filho, você está meio tristinho hoje, né? Você está assustado, filho. Nossa, filho, como você está feliz. Se você vai fazendo essas coisas, ele já começa a entender e ter nome para aqueles negócios estranhos que ele está sentindo ali. Então isso é muito bom para a criança, isso traz concretude para os sentimentos, porque deixa de ser algo meio que abstrato e começa a ser algo mais simples, mais concreto, tem um nome. A mamãe entende o que eu estou sentindo, o papai entende o que eu estou sentindo. É muito bom você fazer isso com seu filho. Teve um estudo que aconteceu, eu vou deixar a referência lá na publicação, não lembro de cabeça agora, mas vou procurar e vou deixar lá. Que ele viu que essa referência emocional, no caso de pais que estavam dentro de casamentos infelizes, pais infelizes dentro do seu casamento, o bebê tendia a continuar intimamente ligado com a mãe como referência emocional, mas ele perdia essa referência com o pai.
Isso é um fato, tá? Eu não estou aqui teorizando, estou trazendo para você um número, estou trazendo para você um fato de um estudo. E a teoria em cima desse fato é que os homens tendiam a se distanciar mais da família, inclusive do bebê, quando estavam infelizes nos seus casamentos, e as mães, mesmo infelizes nos seus casamentos, tendiam a continuar ligadas emocionalmente com o bebê. Então, como havia esse distanciamento dos homens, acabava que o bebê perdia essa referência emocional do pai e ficava só com a mãe. Então, aqui é meio que um alerta, certo? Então, você homem e você mulher também, se de repente você está se distanciando, resolva as questões que você tiver que resolver da melhor forma possível. Esse não é o tema da live, mas cuidado para você não se afastar emocionalmente, caso você esteja enfrentando problemas no seu casamento, porque o seu bebê precisa de você como referência emocional para o desenvolvimento dele. Então é só uma palavra de alerta, só uma palavra de cuidado. E esses bebês, um outro estudo também percebeu que os pais tocavam muito mais, eram muito mais de toque, muito mais de pele, e as mães conversavam muito mais com os bebês. E essa diferença é boa para a criança. É bom que a criança tenha esses estímulos diferentes, esses inputs diferentes, porque aí ela vai aprendendo de diferentes inputs, de diferentes maneiras, e ela vai se desenvolver mais. Até as brincadeiras, esse mesmo estudo que percebeu que as mães conversavam mais e os pais tocavam mais, ele também disse que as brincadeiras dos pais tendiam a ser mais de picos emocionais. Tinham brincadeiras que eram muito excitantes e tinham brincadeiras que eram muito chatas, completamente desinteressantes, enquanto que a brincadeira das mães eram mais sóbrias. Não tinha essas brincadeiras tão chatas e também não tinham essas brincadeiras tão excitantes assim. E as brincadeiras dos pais eram mais curtas, o que fazia o bebê estar num pico emocional e de repente ter que aprender a se acalmar, porque os pais paravam mais abruptamente. Enquanto com as mães, eles aprendiam a manter as brincadeiras durando. Isso era bom para o relacionamento dele com os coleguinhas. Então essa diferença é boa para o bebê. Se você é homem e está me ouvindo falar aqui, cara, não fique chateado de falar, não, eu não tenho brincadeira chata. Eu estou trazendo para você um fato. E é bom para o seu bebê ter essa diferença. Se você é mulher e está me ouvindo, não fique chateado de falar, será que o homem tende a ter brincadeiras que são mais excitantes? Não fica chateada com isso. É um fato. O melhor para o seu filho é a diferença. O bom para o desenvolvimento do seu filho é justamente essa diferença. Com a mulher, ele aprende a ser mais sóbrio, ser mais equilibrado. Com o homem, ele aprende a ter mais controle em cima dessas emoções, de parar abruptamente e tudo isso. E o bom para a criança é a diferença. Então, se de repente você é homem e tem mais facilidade de botar o seu bebê para dormir ou para arrotar, enquanto a mulher estiver botando, cara, respeita lá o tempo deles. Deixa eles se virarem lá sozinhos. André, mas meu bebê está chorando. Deixa ele chorar lá com a mãe, porque isso vai ser bom para ele. Essa diferença é saudável para a criança. E, em linhas gerais, é isso. 6 a 8 meses. Então, é uma fase que o bebê tem consciência do que não está à vista. Isso abre um campo completamente novo de explorar o mundo. Ele começa, então, a ter vocês, pais, como referência, principalmente como referência emocional. Então, se você está ansioso, é normal que ele fique ansioso com alguma situação nova ou com alguma pessoa. Se ele vê o papai e a mamãe brigando, é bom que vocês, quando se conciliem, dê um abraço para que ele tenha um sinal visual que está tudo bem. E respeite a diferença entre vocês. O melhor para o seu filho é haver essa diferença. Vai ser o mais enriquecedor, vai ser o melhor para ele. Gente, se você tiver perguntas que você queira fazer, pode mandar suas perguntas, que aí eu vou respondendo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Teve uma pergunta aqui da Diuli. Como lidar com o filho sendo separada do pai da criança, porém ainda vivendo na mesma casa? Você lida da mesma forma com ele. A questão seria talvez como lidar com o pai, né? Mas vocês tendo respeito, vocês entendendo que o vencedor das discussões de vocês não tem que ser nem você, nem o pai do seu filho, que o vencedor tem que ser a criança, você começa a abrir mão de vencer as discussões. E quando você entende que a prioridade é a criança, se a posição do outro, mesmo que você perca a discussão, for melhor para o seu filho, então que aceite de boa. Isso não quer dizer você se subjugar, você abrir mão de si, mas quer dizer você colocar o seu filho como prioridade. Como lidar com o filho, você vai lidar da mesma maneira.
a sua relação com o seu filho vai ser da mesma forma. A questão é como lidar com o pai e com a mãe, e eu espero que, mesmo não casados, que a separação ocorra entre homem e mulher, e não entre pai e mãe. Porque uma vez que vocês têm filhos, minimamente vocês deveriam ser sócios até o final da vida, né? Ou pelo menos enquanto o filho de vocês está vivo, que eu espero que seja até o final da vida de vocês. Eu e a Bárbara, mãe do Miguel, somos divorciados, e quando a gente decidiu divorciar, a gente ainda passou alguns meses morando no mesmo apartamento, e a minha relação com o Miguel, a relação dela com o Miguel, não mudou em nada. A gente intencionalmente se doou, intencionalmente a gente abriu mão de vencer, intencionalmente a gente fez as coisas que talvez não tivesse com vontade, abriu mão da briga, abriu mão do estresse, de tudo isso, mas em favor do nosso filho. E lógico que a criança sente um divórcio, sim, mas se você tem respeito, se você ama o pai, a mãe do seu filho, mesmo que não seja um amor conjugal, mas um amor de parceria, um amor de quem honra, um amor de quem provê, de quem quer o bem, cara, seu filho tem tudo para passar muito bem por esse divórcio. É muito mais como lida com o pai do que como lida com a criança. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gente, esse foi nosso tema de hoje. Se você quiser entrar no canal do Telegram para ter alguns inputs mais, sempre alguma coisa que eu esqueço de falar aqui na live ou algum outro insight que eu tenho, eu sempre levo lá no canal do Telegram. Se você quiser, o link tá na bio, você pode ir lá para entrar.